Quando a gente fala de ciúme e traição, a conversa quase sempre vai para o mesmo lugar. O que o outro fez, quem a pessoa é, de quem é a culpa. Mas hoje, vamos virar essa lente para dentro. E se o ciúme for um alarme sobre uma parte sua que está sendo esquecida? Um reflexo das suas próprias inseguranças? E se a traição for um sintoma de que os papéis que vocês viviam na relação já não servem mais para ninguém? Preparem-se para questionar esses temas tão polêmicos a partir de um novo ângulo. Vamos puxar mais esse fio juntas? Oi, Ju, seja muito bem-vinda. Obrigado, Vicky. Obrigado por me convidar e tô feliz de estar participando aqui com vocês hoje. Bom, para quem não sabe, a Ju, ela é psicoterapeuta, professora e supervisora junguiana, inclusive eu faço a minha supervisão com ela. Quer falar um pouquinho de você? Tenho 35 anos, sou professora no Instituto Távola, me formei também no Távola e hoje eu trabalho dando aula, no instituto, fazendo supervisão e atendimentos. Então, assim, tenho 3 atividades aí, gosto muito de tudo que eu faço. Uma rotina um pouco cansativa, mas no final dá tudo certo. Sim, é verdade. Bom, hoje a gente vai falar de dois temas que se interlaçam e que são um pouco polêmicos, que é o ciúme e a traição. E eu queria começar falando que muitas vezes a gente percebe que esse ciúme exagerado ou até esse impulso de trair, eles escondem vários sentimentos que a gente tem vergonha de encarar. E aí eu queria te perguntar, o que que você acha que essas atitudes podem revelar sobre essas partes que a gente esconde até da gente mesma? Então, por exemplo, um ciúme muito intenso, ele pode ser, na verdade, o reflexo de uma insegurança que a gente não quer admitir? Como não só pode, como que eu acho que é uma das causas mais comuns, né, dos ciúmes, assim, seria o processo de insegurança. Primeiro porque o ciúme e a traição, eles estão, de alguma forma, intimamente ligados, né, a causalidade dos eventos, então, sempre que tem uma traição, o ciúmes ele pode depois acabar sendo aumentado, né, a pessoa fica mais insegura, tem mais desconfiança do parceiro, e às vezes é a anterior, né, a pessoa tem tantos ciúmes e tenta, de alguma forma, aprisionar tanto a outra na relação, que ela vai buscar fora algum outro tipo de alívio, né, ou buscar fora da relação, alguma coisa que ela interprete que está faltando ou que está disfuncional. Então eu acho que eles sempre vão estar, de alguma forma, interligados. O que a gente tem como uma conversa mais natural, assim, né, quando a gente sempre fala de ciúmes, é a questão da possessividade, né, que o ciúme está ligado um pouco a essa temática da posse. E o que a gente tem é um discurso muito voltado para o: "Bom, se eu tenho ciúmes do outro, eu tenho ciúme de algo que eu acredito que é meu". Então a gente vê muita gente levando o ciúme para esse lugar, para esse discurso, né, de se você ama a mesma pessoa, você não tem que sentir ciúmes, porque ela não é uma posse sua, a relação de vocês é algo construído, mas a gente não tem que manifestar um lugar de posse nem pelo nosso processo, nem pelo processo do outro. Só que a gente tem 2 campos, né, que é assim, é o campo da teoria e da prática. Na teoria, falar realmente que o ciúme vem de um lugar de possessividade é muito natural e faz muito sentido logicamente, né. Se eu acredito que algo é meu e que alguém está, de alguma forma, me ameaçando tomar algo que eu acredito que é meu, eu vou tentar proteger esse território de um jeito ou de outro, e isso vai levar eu tentar controlar, às vezes, os passos, né, controlar até o comportamento do outro, porque estou com medo de perder esse território que eu acredito ser meu. Então, assim, a gente teria na teoria que uma pessoa que ama realmente a outra, que está numa relação saudável, não teria ciúmes, ou não teria um ciúmes exacerbado do parceiro ou da parceira. Mas aí a gente entra num campo de o que é a teoria e o que é a prática. Na prática, a gente é ser humano, a gente sente e os nossos sentimentos nem sempre eles vão tá na mesma ordem do pensamento e dessa clareza que a gente tem sobre o lugar da possessividade, por exemplo. E aí, o que acontece é que
Exigir de uma pessoa que não sinta ciúmes da outra, é exigir que ela se retire de um lugar que é um lugar, eh, humanamente comum. É comum a gente nas relações sentir uma certa possessividade sobre o outro, né. A gente não pode fazer que isso seja maior do que toda a relação, aí a gente tem um problema. Mas a possessividade em si, ela não é algo que a possi se a gente tem um relacionamento saudável, essa possessividade ela não está presente. A gente tem uma diferenciação que é, o que está presente, como a gente se sente, como a gente vive esses ciúmes, né, de alguma maneira, e como a gente vai projetar no outro o que ele deve ou não fazer sobre isso. Então eu acho que a gente precisa fazer uma divisão muito grande do que é ter ciúme e do que é deixar o ciúme te consumir. Ter ciúmes é natural. Se sentir de alguma forma inseguro na relação, independente dessa relação estar dando motivo para isso ou não, como motivo da traição, é natural, porque faz parte da relação humana e da vida cotidiana a gente sentir momentos de insegurança. E a insegurança leva a gente para um lugar de querer proteger algo que a gente vê ameaçado, né. Se a gente se sente ameaçado na relação com o outro, é porque de alguma forma a gente valida essa relação como algo interessante, como algo importante, como algo que tem uma função importante para gente. Então a gente precisa ver o ciúmes não só nesse indício da insegurança, né, nessa sintomatização de uma insegurança, mas também como uma valoração de afetos. Uma valoração da relação com o outro, uma valoração de como aquilo de alguma forma, conversa com o meu processo. Enquanto a traição, também muito presente nesse lugar, é o que a gente diria que seria a quebra de um pacto relacional, né, a gente tem a nossa liberdade conectada a essa libido, a essa força que a gente tem de colocar as demandas no mundo, de, participar do mundo de uma forma ativa. Quando a gente está falando de uma pessoa, que deliberadamente faz um pacto de fidelidade com a outra, a gente está falando de um pacto que é um pacto não só relacional, mas também social. Então eu estou me comprometendo a partir, né, de tudo que se espera de uma relação tradicional ou nos moldes antigos que a relação vem com um pacto de fidelidade. E aí a gente tem uma diferenciação que a gente tem que fazer teórica do que é fidelidade e do que é lealdade. Porque a fidelidade em si é o acordo. Eu então entro num relacionamento e eu acordo que quando eu estou neste relacionamento, eu estou fiel a esta pessoa. É algo socialmente construído. Quando eu estou falando de uma traição, às vezes eu estou falando da traição da falta de um sentimento de lealdade. Porque a fidelidade, enquanto a fidelidade é um acordo, a lealdade é um sentimento, é uma afetividade que a gente tem, dentro desse processo relacional. E aí quando a nossa lealdade não está no outro e está sim nos próprios desejos, no direcionamento da própria libido, o que o outro talvez considere uma traição, para mim na verdade é ser, fiel ao que eu desejo e ao que eu quero viver nesse momento. Então a gente também tem essa dualidade de entender que nem sempre a traição vai ser aquela pessoa querendo passar a perna no outro, querer diminuir o outro. Muitas vezes a lealdade dela está muito mais ligada aos seus próprios processos do que a esse pacto social que ela fez com o outro. Então a gente tem essas demandas sempre trabalhando em conjunto e trazendo para a gente questões internas. Percebe que tanto a questão da insegurança, de não se sentir talvez reconhecida dentro da relação, de não se sentir, amada, de se sentir sozinha, de se sentir muitas vezes, abandonada numa relação que ainda existe, tem muito mais a ver com os nossos processos internos, da insegurança, e também a traição, tanto de quem recebeu uma traição, de quem, né, praticou a traição, também está falando de demandas internas, porque a gente está falando de um direcionamento dessa libido.
A libido está direcionada para a relação, para a construção de uma relação. Obviamente que a gente está falando nesses moldes da monogamia, de uma relação que vai se construir de um elo de afetividade, ou a minha lealdade está preso, está conectado ao meu próprio desejo e à minha própria, manifestação no mundo, né. É o que seria trair a si mesmo ou trair a relação. Então a gente tem várias demandas que, de alguma forma, a gente acaba tendo que trabalhar se uma pessoa que foi traída ou que passou por um processo de traição trouxer isso no processo terapêutico, né, a gente fala que nunca há um lado só da mesma história, né. A gente tem sempre que olhar tudo que está em volta e como essas demandas estão sendo trabalhadas não só pelo casal, mas individualmente, tanto para quem trai, quanto para quem foi traída, tanto para o ciumento, quanto para o não ciumento. Isso é muito interessante, né, porque daí a gente começa a pensar que, trair a si próprio ou trair o outro. Isso eu achei muito bom, porque, cara, é mesmo uma linha tênue, né, e até agora levando para um outro lugar, quando a gente fala de uma relação abusiva, talvez tenha essa inversão, né, eu sou mais fiel ao outro do que a mim mesma, num outro nível. Então, precisa existir esse cuidado e esse balanço, né. Talvez aqui entre aquela coisa de que os extremos são patológicos, a gente vai ter que encontrar alguma coisa no meio do caminho? Eu acho que sim, porque, eu acho que essas demandas elas estão sempre muito conectadas. A pessoa, por exemplo, este outro lado que você falou, né, estou traindo a mim mesma ficando nessa relação, às vezes é uma relação muito simbiótica. E a gente vê no casal aquela pessoa que está voltada para o mundo, você vê que o homem ou a mulher estão ali olhando para o externo, desejando o externo, e por trás disso tem a outra pessoa olhando para o interno, olhando para essa relação, olhando para aquele outro que está olhando para fora e se diminuindo para caber nessa demanda. Que eu preciso fazer neste lugar para eu conseguir, ser merecedora da atenção dessa pessoa? Como que eu me moldo a essa relação para que eu seja suficientemente boa para que essa pessoa não olhe para fora do relacionamento? E é isso que a gente tem que entender. Muitas vezes o problema não está em como você se porta, o que você faz, o que você deixa de fazer, mas na própria estrutura relacional que se criou desde o início. Da pessoa, desta pessoa que se sente muito insegura, estar sempre olhando para o outro como um ponto de apoio, e esse outro que às vezes está muito seguro de si, mas que está inseguro em qual é a relação de lealdade que ela está estabelecendo com o outro ou com as próprias demandas, de continuar numa relação que não é especificamente o que ela está procurando, né. Então os 2 extremos, eles vão sempre ser patológicos e eles vão estar sempre conectados, contrabalanceando uma demanda do outro. Então, muitas vezes a gente tem o quê? Num casal, uma pessoa que às vezes está voltada para fora, então ela tá com a libido direcionada para o mundo, ela tá no relacionamento, mas ela já tá olhando para demandas que não estão sendo mais atendidas ali, enquanto o outro tá incessantemente lutando para manter aquele lugar, né, para se manter nesse processo, mesmo que doente, que para ela é conhecido, que para ela é natural de alguma forma. Então, é entender que às vezes o processo relacional em si, não é entender quem está certo, quem está errado, se é a pessoa que não está mais afim da relação que tem que ir para fora, ou se é a outra que está vendo que não está sendo, eh muito bem, não está tendo merecimento conhecido nessa relação, que precisa desistir. É muitas vezes entender por que que os padrões de relacionamentos, de demandas bem diferentes, que é uma demanda muito dessa lealdade à próprio libido, ligado à liberdade, e essa outra muito ligada ao aprisionamento da construção de um relacionamento como estrutura fixa, como estrutura de controle. Então as 2 elas vão se relacionar, e aí a gente tem casos de que, eh, por mais que às vezes a gente olhe para casais e a gente entenda: "Não, essa pessoa ela tá mais disfuncional que a outra", são disfuncionalidades que se retroalimentam de alguma forma. Igual vítima e abusador, né, a gente vai estar sempre ali vendo que são polaridades que se alimentam, de certa Uhum. forma. É bem assim, porque de alguma forma, por mais que a gente
Novamente, conscientemente, não entenda que a pessoa que é vítima está tendo um ganho relacional com essa relação. Inconscientemente, afetivamente, algo está sendo trabalhado ali. Se a Uhum, gente não tem nenhuma relação de ganho psíquico nessa relação, a relação em si não se sustenta. O que sustenta é que, de alguma forma, ou às vezes por uma familiaridade, né, a gente veio de uma família que tem relações disfuncionais, ou a gente passou por várias relações que tiveram o mesmo modelo relacional disfuncional, aquilo nos é conhecido de uma forma que a gente tem um ganho psíquico. A gente, por mais que talvez não esteja sendo, eh, não está sendo amada especificamente, a gente entende aquilo como uma estrutura de amor. Então a gente está ganhando amor, por mais que esse amor venha de vias, violentas ou de vias, né, tóxicas, porque a gente está acostumado desde sempre que amar o outro era se manifestar dessa forma. então a gente pode pensar talvez até naquela coisa, eu acho que é mais freudiana, de que a gente repete para tentar elaborar e fica tentando de um jeito muito básico aqui, encontrar um final feliz para nossa história triste. Exato, em vez da gente olhar para si e tentar, eh, reafirmar quais são as validações que a gente está buscando na relação com o outro, a gente só troca o objeto, né. Então eu troco uma relação tóxica por outra relação tão tóxica quanto. E a gente vai repetindo essa história até que a gente olhe para o nosso processo e diga: "Não, espera aí, enquanto eu não trabalhar algo em mim, enquanto eu não curar isso que me leva para o mesmo padrão de relacionamento, eu tô fadada a repetir", né, o que a gente diz muito por aí, que é o dedo podre. Eu tenho do dedo podre para homem, eu tenho dedo podre para relacionamento. Mas será que você não está buscando os relacionamentos que te levam exatamente para o mesmo lugar, porque é um lugar conhecido? Um lugar que, de alguma forma, a gente estabeleceu uma relação de afeto, por mais disfuncional que seja, e se é esse lugar, a gente precisa então ir muito mais além do relacionamento em si. Então, às vezes, não é nem trocar o relacionamento, é trocar a forma relacional. E às vezes não adianta eu só trocar de parceiro e achar que as coisas vão lindamente se resolver se a gente não trabalhar as nossas questões internas com essa, com este modelo relacional que a gente está estabelecendo pra gente. Com certeza, eu acho isso tão importante da gente falar, porque hoje em dia tem todo esse discurso, ainda mais com essa questão, né, do heteropessimismo e de tudo que está acontecendo. Não, isso eu não vou aceitar, isso eu não vou fazer. Só que em vez de você não aceitar isso a partir de uma mudança de estrutura interna, você não aceita isso só falando você não, você não, você não. E continua acontecendo a mesma coisa, de novo, de novo, de novo, de novo. Então, acho que isso é muito importante. Quando a gente olha para uma traição, então a gente poderia pensar que não é só necessariamente, ai, a pessoa traiu por um motivo específico, mas muitas vezes ela trai por estar buscando uma parte dela lá fora que ela não consegue mais encontrar e expressar nessa relação. É, é bem por aí, buscar uma parte de si, é buscar na projeção com a relação com o outro, algo que te falta ou que de alguma maneira ainda não é suprido pelo seu próprio sistema. Então, assim, quando a gente está falando, por exemplo, né, de ter um terceiro elemento envolvido, porque a traição sempre terceiro, quarto, quinto, enfim, Triangulação, né? É. essa triangulação, raramente o que a gente tem como um problema central é a outra pessoa envolvida, né. A gente tem sempre esse lugar, a gente tem a noção de que o problema é o outro, foi o outro que Hum. se meteu no meio da minha relação, estava tudo bem e aí o outro chegou e de repente tudo se bagunçou. E aí a gente projeta no terceiro uma responsabilidade que nem é dele, sabe. Às vezes calhou dele estar ali no meio e dele se envolver nisso sem talvez nem saber ou fazer sentido de como essa relação se estabelece. Mas é muito mais interessante pra gente colocar a culpa no outro e sair ileso sem olhar para as próprias questões, do que a gente olhar para si e falar: "Espera aí, o que que tem, né, se de alguma forma o meu relacionamento foi afetado pela presença desse outro, pela existência desse outro,
O que é que tá faltando aqui para mim ou para o meu parceiro, que levou esse interesse a fazer sentido? Ah, porque assim, se eu culpo o outro, quando o outro vai embora, a culpa vai junto. Então o problema vai junto. Então eu posso voltar para minha ilusão de que a gente tá bem e que tudo vai ficar bem e que, nada vai abalar essa estrutura. O que acontece é que sempre tem um próximo outro, né. Se o problema é sempre o outro, esse outro sempre vai chegar de maneiras diferentes. Então a gente começa a ver o mundo lá fora como uma ameaça ao meu relacionamento perfeito. O meu relacionamento, ele é perfeito se a gente não sair de casa, se a gente não se relacionar com outras pessoas. Então, eu afasto, a minha família, eu afasto meus amigos, eu afasto a família dele, os amigos dele, enfim, da pessoa que a gente está se relacionando, porque a gente entende que a ameaça não é a estrutura do nosso relacionamento que está disfuncional. O que ameaça é quando o outro interfere nessa estrutura. Então é quando aparece uma pessoa atraente e você acha, bom, aquela pessoa me traiu porque apareceu essa pessoa atraente que estava atraída por ela também. Então a culpa é daquela pessoa que se insinuou e que se jogou para cima do parceiro. Ou, tem aquela mãe que vem dar pitaco na relação e vem falar que a relação não tá boa. Tem aquela amiga que vai dar um toque que a relação tá tóxica, que a relação tá violenta, que vocês estão, por exemplo, com ciúmes excessivos e que isso tá atrapalhando as outras relações que se tem. E a gente começa a ver o outro como inimigo. Então o inimigo é aquele amigo que vai falar para o parceiro: "Olha, o ciúme da sua esposa tá muito exacerbado". Ou é aquela amiga que vem dizer para outra que: "Olha, o seu namorado não pode te dizer que roupa que você vai ou não vai sair, para onde você deve ou não deve ir". Então, hum, a gente não olha para o nosso relacionamento e pensa: "Tá, o que que tá errado aqui, né?". Se essas pessoas de fora estão de alguma forma interferindo ou dando algum tipo de observação, eh, será que tem realmente alguma estrutura disfuncional ou se é só o outro com ciúmes, com inveja da relação que é maravilhosa, querendo destruir a felicidade de um casal que está tão bem? Então, todo homem, toda mulher vira uma ameaça. Os amigos viram uma ameaça, a família vira uma ameaça. Qualquer um que possa interferir nessa bolha dessa ilusão de que o relacionamento está saudável, vai virar uma ameaça. E uma ameaça a a quebra dessa bolha em si, porque é uma projeção, é uma ilusão que a gente tem de que essa relação está funcional, de que essa relação está legal. E neste meio tempo, quando a gente deixa o outro interferir e esse outro vem ameaçar essa estrutura que a gente montou, a gente fica com medo, porque é muito difícil a gente lidar com a ilusão de uma relação que não é a relação real que a gente vive. É muitas vezes ter que se colocar nesse momento de dizer: Vale a pena eu continuar nessa relação? Ou essa relação, ela seria melhor ser desfeita ou ser refeita de outra maneira?". Muitas vezes é isso. Eh, Esta bolha dá uma segurança de que enquanto a relação tá presa nessa bolha, ela é indestrutível. E no momento que a gente tem que sair dessa projeção, muitas vezes nesse lugar, né, do que a gente diz que o extremo é patológico, a pessoa não entende que existe um meio termo, que é de trabalhar essa relação e transformar ela em algo mais saudável, em algo mais equilibrado. Para as pessoas, no geral, existem só 2 estados de espírito. Ou o relacionamento tá ótimo, perfeito e a gente tá vivendo feliz para sempre, ou se existe algum problema e eu reconheço que esse problema existe, eu tenho que sair dessa relação. Não existe essa reconstrução. E aí é um momento que ninguém quer se colocar, né. Então eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho que escolher se eu quero continuar nessa ilusão ou se eu vou o objetivamente ver que tem um problema e sair dela. E muitas vezes é o caminho do meio, que é o caminho mais difícil, que é o caminho de eu não necessariamente preciso me livrar dessa relação, obviamente, se fizer sentido, se não for algo violento, se não for algo que está trazendo uma ameaça, mas sim reformular a minha maneira de se relacionar com o outro.
E às vezes é tão difícil olhar para isso, né, ter que olhar e validar se a minha relação faz sentido continuar ou não, que é muito mais fácil eu criar uma bolha e viver negando todas as estruturas que estão doentes já há muito tempo, né. Com certeza, eu vejo muito isso. Eu tô atendendo uma cliente que passa muito por esse lugar, assim. Aconteceu uma traição, e essa traição foi tipo um despertar mesmo para eles olharem e falarem: "Caramba, realmente a gente não estava se escutando, a gente não estava conversando, a gente não estava se aproximando, a gente vivia junto, não é que eram 2 estranhos na mesma casa, mas a gente vivia junto, fazendo uma estrutura funcionar. Então eu como mãe, você como pai, a gente realiza as funções, muda pra cá, faz mudança pra lá, mas não tinha mais essa união do casal, esses momentos nossos, só nossos, o se divertir junto, o dar risada junto, o aproveitar. Estava muito num lugar congelado. E aí a crise da traição foi difícil, é claro que foi, mas deu essa virada de chave, fez eles prestarem atenção neles de novo. "Opa, se eu quero que isso dure, se eu quero que essa relação continue, a gente vai precisar redefinir as coisas aqui, tanto você com isso, quanto você com isso". Então ele foi fazer academia, foi cuidar do corpo, ela começou a prestar mais atenção nele, a estar mais disponível. Então, às vezes essas crises elas vêm para transformar, né. Sim, porque nem sempre é o que eu falei, né, nem sempre a traição é aquele lugar: "Ai meu Deus, o outro fez para me magoar". Muito dificilmente é esse lugar. A traição é quando de alguma forma, a gente tá manifestando uma demanda que não tá sendo mais atendida ali. Voltar a libido para fora do relacionamento, óbvio, né, a gente nunca vai falar 100% e tem gente que Sim, gosta de de ser tudo. sacana Aham. mesmo e de sacanear o outro e tem até um certo prazer nisso, mas se a gente tá falando de uma relação, eh onde as pessoas estão realmente construindo algo em conjunto, a traição muitas vezes é aquele lugar de: "Olha, é a chance que a gente tem de reavaliar se faz sentido para a gente estar aqui". E se faz, como que a gente vai olhar para o outro, para fora das nossas projeções ou para fora do que eu acredito que o meu parceiro precisa e olhar realmente para o que ele precisa, o que que ele está demandando de mim. O que levou então, assim, muitas vezes, é olhar para a traição como um indicativo. Então, assim, eu traí por quê? Eu traí porque eu estava me sentindo sozinha, eu traí porque eu estava me sentindo abandonada, eu traí porque eu não estava me vendo mais como uma pessoa que sexualmente estava atraída pelo outro. O que que me levou a este lugar, né? O que que me levou a buscar para algo fora do relacionamento, algo que aqui não está tendo mais lugar? E isso que eu fui buscar, é possível de se refazer aqui? É algo que os 2 estão dispostos a reconstruir? Os 2 vão ter que fazer comprometimentos, né, os 2 vão ter que se colocar fora de um lugar de conforto, porque muitas vezes, se a gente está falando em relacionamentos duradouros, como por exemplo esse, né, que deve ser o caso deles terem constituído uma família junto, outras funções vão tirando a gente do centro da relação. Então muitas vezes o papel da maternidade, da paternidade e o papel profissional da pessoa faz ela colocar a vida amorosa em segundo plano. E muitas vezes nem sempre eles estão na mesma página, porque se isso está acontecendo simultaneamente, a mulher e o homem, ou, as 2 pessoas envolvidas na relação, elas estão no mesmo na me sincron sim sincronizadas nesse mesmo momento, elas vão entender: "Poxa, esse momento que eu estou dirigindo toda a minha força para meu estabelecimento profissional. Poxa, esse é um momento que a maternidade e a paternidade tá demandando muito de mim, então vamos segurar as pontas aqui como casal, deixar essas demandas para segundo plano, para conseguir passar por essa fase difícil e depois a gente retorna". Quando é assim, a gente consegue estabelecer até uma relação que está deficitária, mas que os 2 estão compartilhando das mesmas demandas e ainda estão na mesma página. O que acontece, na maioria das vezes, é que é muito difícil você sincronizar o seu processo com o processo do outro. Então, às vezes, naquele momento em que você está precisando dirigir a sua energia para a sua vida profissional, o seu parceiro ou sua parceira está precisando de uma atenção emocional.
né, ele está precisando de um suporte, de um apoio, que muitas vezes, se vocês não tiverem um lugar, uma conversa para uma ponta, uma abertura para trazer isso de uma maneira a não ser uma cobrança, e sim uma conversa sobre o que eu preciso que você seja para mim nessa relação, nesse momento, a gente se desconecta. E é no dia a dia que essa desconexão vai acontecendo. Então, é nesse momento que a gente precisa voltar para si e dizer: "Tá, a gente foi para lugares opostos, qual é o lugar do meio? Aonde que a gente consegue se encontrar? O que que a gente pode fazer para se reconectar com o outro, eh, nesse sentido de entender que muitas vezes a minha demanda, por mais alta que ela seja para mim, ela também precisa ficar em segundo plano em algum momento, porque o outro também está imputado nessa relação, né. Se a gente se relaciona só com as nossas demandas, o outro ele vai se sentir extremamente inseguro, extremamente abandonado, extremamente solitário, porque ele vai entender que ele é um acessório na vida do outro. Uhum. As relações acabam virando um acessório na vida, né, parece que o marido tá ali para cumprir o papel de marido, a mulher tá ali para cumprir o papel de mulher, o namorado, a namorada, enfim, qualquer tipo de relação, cumpre um papel social, sem necessariamente cumprir a função psíquica que ela precisa desenvolver naquele momento. Total. Isso que você falou é muito interessante, porque a gente vai ter que entender, né, quais são as faltas, e aí eu ia até te perguntar isso, porque na psicanálise a gente fala muito da falta, desse lugar da falta, que a falta move o desejo. Como seria isso para a visão junguiana? Mas só para a gente complementar, é essa negociação, né? Eu percebo até muito isso nos casos de ciúmes ou até da traição. As pessoas elas perderam essa capacidade de negociar. Então, quando a gente fala de negociar na relação, quando a gente está falando dos ciúmes, por exemplo, é eu conseguir virar para o outro e falar: olha, eu tô me sentindo insegura porque eu acabei de perder meu emprego, ou eu tô me sentindo insegura porque eu engordei 5 quilos, ou eu tô me sentindo insegura porque eu virei mãe e agora eu não consigo encontrar de volta o meu lugar de mulher. Me ajuda? Tô me sentindo insegura, essa situação me deixou insegura. Ao invés de falar: "Ai, você estava olhando para outra mulher na rua. Ai, você não chegou em casa a tal hora". Porque essa cobrança, como você tá falando, ela desgasta a relação e a gente coloca as coisas como se tivessem para fora, né, a gente não se vulnerabiliza, a gente não se mostra, as pessoas estão com uma dificuldade de comunicação imensa, né. É, e o problema, eu acho que ele é um pouco mais fundo, assim, sabe, a questão, eu acho que é para a pessoa conseguir chegar nesse momento de virar para o parceiro e dizer: "Estou insegura porque eu ganhei 5 quilos, estou insegura porque eu perdi meu emprego", ela precisa chegar a essa realização. E o Uhum, problema é que é muito difícil chegar nesse lugar, é muito difícil para a gente se olhar nesse lugar. Então, muitas vezes, a gente não admite para si próprio que a gente está nesse lugar de insegurança. A gente sabe que ela bate, o sentimento vem, a gente está ali envolto por aquilo, a gente sente, sabe, quase tipo uma dominação desse sentimento do nosso corpo, uhum, de tudo que a gente faz, mas a gente não para analisar da onde isso está vindo. Então, muitas vezes, há também a incapacidade de se comunicar com o seu próprio processo, de olhar para o seu corpo, daquilo que ele está te dizendo, para aquela demanda que está se manifestando e dizer da onde você está vindo, por que você está vindo e, mais importante, para que você está vindo nesse lugar. E eu acho que é isso, sabe, que deixa tudo mais complicado na relação humana. Porque eu não quero me vulnerabilizar e olhar para mim, como que eu vou conseguir olhar para o outro e dizer: "Eu estou neste momento de fraqueza"? E muitas vezes, se a gente está numa relação em que o outro olha para isso como uma ameaça, fica mais complicado ainda, uhum, porque qualquer demanda que você traga, mesmo que você traga dessa maneira, né: "Olha, estou me sentindo insegura por causa disso, por causa daquilo, por este motivo", o que a gente fala é totalmente diferente do que o outro escuta e do que o outro absorve. Então, por mais talvez desarmada que a pessoa venha e traga, às vezes a outra pessoa ela tá tão cega pelas próprias projeções, pela própria insegurança, pelas próprias questões que ela mesma tá passando no momento, em que ela só consegue enxergar a outra pessoa cobrando algo dela. Então você tá me uhum. jogando na cara isso.
Então você tá falando: "Não, não foi isso que eu disse", mas a outra pessoa, ela também vai ter, a própria visão, as próprias demandas, porque o problema é esse, né, eu falo que o processo relacional, o processo de análise, o processo da vida, é trocar a roda de um carro com ele em movimento. Uhum. Porque é isso, a gente não consegue parar para trocar. Enquanto eu estou aqui lidando com as minhas demandas, com as minhas inseguranças, com, as minhas questões que estão me trazendo ciúmes, enfim, o outro também está lidando com as outras. Então a gente tem que achar nesse meio termo um local de sincronização desse processo. Então eu preciso, primeiro, estar atento ao meu processo para entender o ciúme está vindo, o outro está me trazendo realmente? Porque às vezes assim, a gente tem 2 demandas, né. A gente tem a demanda, por exemplo, a gente tem um ciúme do outro, porque o outro dá algum tipo de ele dá um motivo, né, então a pessoa se relaciona de uma maneira que me deixa insegura do jeito que ela se relaciona com os outros, e aquela demanda de que eu estou insegura por uma questão minha, a outra pessoa não necessariamente está fazendo algo que me leve para esse lugar de insegurança, mas eu vejo tudo pela questão da insegurança. Então, tudo que o outro faz, querendo ou não, ele é filtrado pelo meu processo como uma ameaça. Ah, então se você olhou para o lado na rua, às vezes a pessoa nem percebeu se tinha um homem, se tinha uma mulher ali, se tinha uma pessoa atraente, mas não. O fato Uhum. de ter olhado para o lado já engatilha a outra que está insegura e entender. Bom, então você está interessado no outro, então você está trazendo demandas, o outro te é mais importante do que isso. E muitas outras vezes é a questão contrária também. Aquela pessoa que está ainda leal à relação, ela consegue ver a projeção da libido do outro muito, de uma forma muito clara. É como se a pessoa estivesse vendo a relação se dissolver, sabe. Ela percebe o outro indo para fora, ela consegue identificar tudo que o outro faz que vai, para a direção contrária à relação. E aquilo vai deixando ela insegura, porque é como se ela tivesse, eh, assistindo o final do relacionamento, né, de camarote. Tô vendo tudo acontecer na minha frente, eu tô vendo a libido do outro ser direcionado para outro lugar, e eu tô aqui assistindo de camarote, não conseguindo fazer nada. Então não só a questão, de da conversa e de olhar para si, é entender que muitas vezes o olhar para si tem que encontrar o outro olhar para si também. Então eu acho que são 3 trabalhos, né, para se salvar uma relação, a gente precisa de 3 trabalhos muito difíceis, que é o trabalho de se autoconhecer, o trabalho de o outro também estar disposto a se autoconhecer, e o trabalho dos 2 se encontrarem no meio dessa relação, para que não haja, um processo de um se anular para caber no mundo do outro, e sim construir um mundo conjunto, onde todo mundo tem as suas demandas, em certo ponto, eh, atendidas, sem que o outro tenha que sofrer com isso na relação. Legal, faz sentido. Eu tenho falado muito sobre isso, né, que a gente fala que comunicação, a gente pensa que é o falar, mas comunicação está muito no ouvir também, no escutar. Então, como a gente escuta, né, o que o outro está falando? Porque tudo bem, aí a gente pode entrar numa questão do inconsciente, mas vou trazer aqui de um jeito mais simplificado. Às vezes o outro vai se expressar mal, a gente pode olhar para isso como um ato falho? Pode, mas às vezes a pessoa está corrida e tal, ela falou de um jeito que não foi tão legal ou tão né, considerando o outro. Mas será que a gente também não pode ser um pouco mais empática na nossa escuta? E tomar cuidado para não levar tudo para um lado de que e essa pessoa tá falando isso para me atingir, para me criticar, porque não gosta mais de mim. Porque é como se tivesse todo mundo o tempo todo tão armado, que a gente vive mais lutas que relacionamento, né. É sempre uma briga de poder para quem tá certo, quem tem razão, quem começou a briga, quem começou a discussão, quem que deu o primeiro motivo, né, quem que deu o start desse processo. Só que é um processo que depende muito, porque eu falo, quando as pessoas estão nesse lugar de reatividade, a gente está falando de pessoas que estão neuróticas, né. A gente Uhum. está falando de processos em que a pessoa está o tempo inteiro uma pilha. A gente fala que a pessoa, não é à toa que, né, a gente usa o termo engatilhado, a pessoa ela já tá com a munição pronta, ela só tá esperando um motivo para atirar.
o processo dela tá ali todo carregado de energia, de munição. Ela só tá esperando que alguém dê um motivo para ela colocar isso no mundo. Então, por isso que eu falo que o processo terapêutico, ele precisa estar presente. Porque se eu não tenho, eh, uma serenidade para olhar para esse lugar, para falar assim: "Tá, antes de olhar para o negativo, o que o outro me disse, eu posso tentar absorver tudo o que está acontecendo? Eu posso tentar olhar empaticamente para o que o outro está passando na vida profissional, na vida relacional, na vida familiar? O que ele me disse, o que eu entendi que ele me disse, para onde que eu levei isso, como que isso se conecta com uma questão minha que pode ter ampliado algo que ele falou, que pode não ter sido legal, pode não ter sido colocado da melhor maneira possível, mas que não necessariamente é um ataque à minha pessoa. Então a gente precisa falar de um processo de cura, não só relacional, mas de uma cura individual. E a cura individual vem de um processo que, naturalmente, a gente vai trabalhar no processo analítico. Não só nele, mas o caminho fora do processo analítico, ele é muito mais difícil, porque é o olhar de fora que traz para a gente os pontos cegos do nosso processo. Então, muitas vezes, não é que a pessoa não vai conseguir se desenvolver sozinha, mas aqueles pontos muito intensos, muito cegos, né, aqueles pontos de repressão, eles vão ser muito dificilmente atingidos de forma individual. Então a gente vai precisar de uma terceira pessoa olhando para isso e dizendo: "Tá, o que ele te disse foi isso. O que que a gente vive para além do que a pessoa te disse?" Uhum. O que que eu vivo na minha relação comigo mesmo? O que ele me disse, o que que me trouxe das minhas demandas? O que que em mim está neurotizado para eu não conseguir ver para além do meu próprio processo? Com certeza. Vamos falar um pouco mais dessa questão das relações com o jogo de poder? Acho que isso é uma coisa que eu percebo, assim, muito, tanto na minha vida pessoal, quanto no profissional, assim, né. É mesmo um jogo. Foi o Jung que falou que onde há poder não existe amor, ou uma coisa assim? Tem uma É, o frase Jung assim, né. o Jung ele gosta muito de falar que a teoria junguiana surgiu da fusão de 2 outras teorias, que é da psicanálise do Freud e da teoria de Adler. O Uhum. Freud, ele leva tudo para libido, tudo porque a gente diria esta energia vital de se colocar no mundo, que seria então uma questão de amor, né, de desejo. O amor nasceria do desejo pelo outro e pelo desejo da relação com o outro. E o Eros, Adler, né. ele vê tudo por uma relação de poder. Então ele vê que todas as relações que a gente estabelece é muito ligada a como a gente quer ser influenciável no mundo. Eu me sinto uma pessoa, de valor a partir da minha influência no outro. E é o que a gente tem 2 demandas, então quando o Jung fala que aonde tem amor não tem onde tem poder não tem amor, é é claro que as 2 vão andar juntos, todo mundo vai experimentar as 2 às vezes muito intensamente ao mesmo tempo, mas é no sentido de que enquanto eu tiver preocupado em dominar o outro, eu não posso, estar preocupado em amar quem ele é. No Uhum. momento em que eu estou preocupada em dominar a existência do outro, em domesticar o outro, as minhas funções, eu não estou internamente conectada com quem ele é. Eu estou muito mais conectada em como eu me sinto a partir da dominação dele, do que em como eu estabeleço a relação afetiva. Então é como se a dominação pelo poder tirasse a gente, daquele lugar de poder amar a outra pessoa independentemente do que ela faz. Porque eu vou estar o amor que eu deposito naquela relação vai estar sempre ligada à minha influência naquela relação. Então eu não amo a pessoa em si, eu amo o poder que eu sinto a partir da relação que eu tenho com aquela pessoa. Então é nesse sentido que ele fala que aonde tem o poder não existe o amor, porque o poder ele sempre vai querer subjugar as relações afetivas. Eu sempre vou ter um poder hierárquico, né, sempre vou ter uma pessoa que vai estar
eh em submissão à outra. E o amor, né, dito por Jung, deste amor incondicional, ele vai para além dessas relações de poder. Ele vai para além do meu processo de tentar imputar no outro as minhas questões. Ele vai de amar a relação em si por si só, independente se eu me sinto importante ou não, no sentido não afetivo, que obviamente que a gente tem que se sentir importantes nas relações, mas que eu não me sinta, eh, o maquiavelicamente o influenciador da relação. Tal. É engraçado, com as minhas clientes mais novinhas, eu não sei se você percebe isso, mas eu percebo que tem um discurso geral que elas acham que praticamente tudo hoje em dia é humilhação. Então: "Ai, eu não vou falar isso, que isso é muita humilhação. Ai, ele demorou X tempo para me responder, isso é muita humilhação". Qualquer resposta negativa ou qualquer coisa que seja diferente daquilo que você projeta entra nesse lugar de humilhação. E eu percebo que as relações estão indo muito por esse viés, né, que é como se fosse essa questão do jogo de poder mesmo. Se eu me sinto humilhada, é porque você é poderoso e me coloca nesse lugar de subjugação. E aí eu quero me autoafirmar falando: "Se ele demorou 3 horas, eu vou demorar 5". E a gente fica num joguinho tão bobo, e é claro, isso é numa coisa pequena, mas isso também vai para as grandes, né. É Uhum. um modus operandi que contamina tudo, né. E exatamente, é porque é isso, o jogo de poder, ele tá maior do que a relação em si. O amor, ele vai nascer na vulnerabilidade e na vulnerabilização. Quando eu olho para o outro e falo: "Nossa, eu respondi para ele e ele demorou 2 horas para me responder, portanto, ele está, me desmerecendo ou estou sendo humilhada porque eu não tive uma resposta instantânea", eu entro nesse lugar de eu não me vulnerabilizo para o outro. Eu não Uhum. pergunto: "Oi, tudo bem? Tá tudo certo? Aconteceu alguma coisa?". Eu não vou ser essa pessoa que vão me colocar no lugar de vulnerável, de dizer que eu tô esperando uma resposta. Então o que que eu faço? Se ele demorou 2 horas, eu demoro 4. E aí a gente vai ficar brincando de ver quem que estabelece maior poder em relação ao outro. O que que acontece? Se é realmente uma questão, porque a gente tem vários lugares que, reforçam esse lugar de que, por exemplo, o homem tem que humilhar a mulher, tem que fazer ela não se sentir importante, porque assim ela vai te valorizar mais, em vários lugares, né, que a gente infelizmente vê crescendo hoje em dia, desses movimentos. É óbvio que se a pessoa não está realmente fazendo isso, se ela, por exemplo, sei lá, estava trabalhando, estava numa reunião, não pude te responder, o que a gente tem? A gente tem um distanciamento que vai se criando pela não conexão de nenhum dos 2. Porque o que que acontece? Se o cara demorou 2 horas, a menina foi lá e demorou 4. Eh, e aí o cara viu que ela demorou 4, em vez dele perguntar: "Ó, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa?", ou perguntar: "Olha, demorei pra te responder porque eu estava numa reunião", e se vulnerabilizar, um sempre fica esperando o outro. Então eu digo que muitas vezes as relações, elas não se estabelecem, não é nem, no sentido de: "Ai, ninguém quer se vulnerabilizar", é porque todo mundo fica esperando quem vai ser o primeiro. Só que Uhum. quem vai ser o primeiro, hoje em dia, é visto como perdedor. Se você se vulnerabilizou antes, não é mais aquele lugar: "Ai, que alívio, eu tô segura aqui, eu posso me vulnerabilizar também". É: "Ah, você perdeu e eu tô no comando, então eu mando na relação a partir de agora". E a gente entra eh, numa, eh, numa dinâmica de relacionamento que realmente qual que é o amor que tá envolvido ali? Só o poder tá envolvido. A gente só tá falando das relações a partir de relação de poder. Eu não tô buscando me vulnerabilizar e ver a vulnerabilização do outro, eu tô buscando ganhar. Quem é que fez o jogo de desinteresse por maior tempo, né. Muito. Eu escuto muito: "Eu não quero ser boba, eu não vou ser feita de boba". Eu acho que a mulher tá com muito medo de ocupar esse lugar de ser boba. Mas eu tenho questionado muito: e quem é a boba? É você que quis, que mostrou que quis, que teve coragem, que se vulnerabilizou? Ou boba é a pessoa que finge desinteresse, porque tem medo de se envolver e não quer descer do pedestal?
Então a gente precisa muito questionar esses lugares e o que isso significa, né. Eu acho que quando a gente se vulnerabiliza a partir de um lugar mais consciente, então, igual naquele exemplo, né, me senti insegura por isso e por isso, ou tô buscando isso, ou então no seu exemplo de mandar mensagem: "Ah, demorei para responder por causa disso", ou "O que que aconteceu?". Se a gente faz isso de um lugar consciente, o outro não consegue colocar a gente nesse lugar da boba. Ele pode até achar na cabeça dele, e aí a gente vai olhar e vai ter pena, porque, ok, é você que não consegue aprofundar nada na sua vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que essa perspectiva de não querer ser boba, de não querer ser humilhada, de não querer ser colocada nesse lugar, não coloque a gente num lugar também de exercer esse jogo de dominância sem consciência, né. Pra gente não se perder dentro dos nossos próprios valores, eu acho que é um pouco isso, eu acho que às vezes a gente entra nesse joguinho e se perde de quem a gente é, se perde do que a gente acha certo. Então essa coisa da mulher que agora não pode ser boba, o que é ser bobo, né, acho que a gente precisa sempre se questionar isso. É. Muitas vezes esse "eu não quero ser boba", ela vem de um trauma anterior, né. Então é Uhum, aquela pessoa que se vulnerabilizou muito numa relação, a outra pessoa não soube, levar isso, né, com maturidade, entender isso como, como a criação de uma relação, e ela foi usada pela outra, né, a outra se sim. aproveita de uma vulnerabilidade sua para estabelecer essa questão de poder. O que que acontece? A gente entra em lugares traumáticos que a gente fala: "Tá, eu não vou viver mais não vou viver isso de novo". E aí a gente pensa que tudo que a gente já viveu em algum relacionamento não pode se repetir. Então a gente tá o tempo inteiro esperando que a pessoa dê o sinal que eu preciso para correr. Então parece Uhum, que a gente tá o tempo inteiro, né, pronta para fugir, e qualquer sinal que a pessoa dê, que minimamente pode me lembrar algum tipo de relação que eu tive, ou alguma coisa que alguém fez comigo em algum momento, eu vou sair correndo, porque eu não quero ser a idiota que eu fui de ter ficado nesse lugar e de ter dado o melhor de mim para uma pessoa que se aproveitou disso. E aí essa questão de não fugir dos seus próprios valores, de ter novamente essa conversa consigo, no sentido de entender quais são os meus valores. Se eu estiver sendo enganada por uma pessoa para quem eu estou dando o meu melhor e essa pessoa não está valorizando, quem realmente está sendo a idiota? Eu ou a outra pessoa que não está conseguindo valorizar tudo aquilo que eu estou trazendo para essa relação? Então, muitas vezes, a gente se coloca nesse lugar de eu não vou ser a tonta. Eu vou esperar que o cara faça por mim tudo aquilo que eu acredito que eu já fiz por alguém, que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim. Só que o que acontece, e aqui falando um pouco, né, da energia feminina e masculina que a gente tem dentro de si. E só para deixar bem claro, isso não tem nada a ver, biologicamente com gênero, tá, mais uma questão psicológica do que é o feminino e o masculino. É, o lugar feminino, ele é um lugar mais propício à vulnerabilidade. Ele é um lugar mais próximo dos afetos. Se a gente pudesse dizer que existe uma inteligência emocional, a mulher tem muito mais inteligência emocional do que os homens. O homem, ele está voltado mais para a sociedade. O homem é um ser político. E quando a gente fala no homem, a gente fala novamente nessa questão, do masculino. O masculino, ele tá para, de alguma forma, reagir ao que o mundo traz. Ele tem que ir para o mundo e ele tem que, de alguma forma, se adaptar a esse mundo e a reagir. Então o que a gente tem? A gente tem um lugar do feminino, que é esse lugar de vulnerabilização. Então, muitas vezes, a relação que eu tenho com o outro, ela é definida pelo feminino, porque o feminino tem esse lugar de maior conexão com o afeto. E o afeto, o sentimento, o amor, a paixão, ela vem desse lugar. Então, quem está muito mais apta a fazer o primeiro lugar de vulnerabilização é a mulher. A mulher ou a pessoa que tenha este, feminino, né, consciente voltado para si. É o lugar do feminino. Então, se eu espero o homem se vulnerabilizar para que eu me coloque na relação, muitas vezes eu tô, fadando esta relação. Primeiro, eu tô deixando a outra pessoa estabelecer o que é afetivamente ok ou não para mim, porque eu fico à mercê do que a outra pessoa quer dar,
do que a outra pessoa está disposta a colocar na relação, e outra que eu não tenho as minhas demandas atendidas, porque eu tô esperando o outro me dar abertura para ter essa demanda. Então, assim, às vezes a gente faz isso, né, tentando se resguardar. Eu não vou ser mais a boba, eu não vou ser mais a vulnerável, eu não vou ser mais aquela primeira pessoa que mostra interesse, que mostra que quer desenvolver uma relação. Hã, mas será que a gente está sendo realista, olhando para a nossa realidade de hoje e para como as relações estão se estabelecendo, será que a gente é seguro ou é interessante para a gente deixar o outro definir qual que é o lugar dessa relação? Com certeza. E também entender que você pode se vulnerabilizar pouco a pouco. Você não precisa chegar e entregar todas as suas cartas de novo, evitando os extremos. E entender, existe espaço aqui para isso ou não, né? Mas sair dessa lógica reativa o tempo todo. E aí, se não existir espaço, realmente parar e pensar: eu quero viver, eu quero jogar esse jogo de poder? Porque é um jogo que, no fim, ninguém vai ganhar, né, a gente não tem como ganhar esse jogo. A gente ganha algumas batalhas, perde algumas, mas o jogo ele é inganhável, nem sei se existe essa palavra, mas ninguém vai poder, né, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É exatamente isso, é por isso que o Jung diz que não tem como ter poder e o amor juntos, porque enquanto você está tentando estabelecer uma relação de poder e ganhar alguma coisa, você não está apto a se relacionar com essa pessoa. Porque assim, qualquer relação, de qualquer tipo que a gente tenha, é um comprometimento de 2 lados. Se eu tô o tempo inteiro buscando estar certa, estar, por cima, eu não tô buscando me relacionar, eu tô buscando, eh, preencher uma ilusão de que eu me relaciono, mas na verdade eu tô me relacionando com a minha própria demanda, que é se Hum. sentir importante, se sentir influenciador no mundo. Que é essa sociedade narcísica que a gente vive hoje cada vez mais, né. Exatamente. E aí Eu as me relações relaciono elas vão comigo ficando mesma cada através vez do outro. é. As relações vão ficando cada vez menos profundas e mais descartáveis. Porque é fácil, se você não tá me dando o espelho que eu quero pra me enxergar como narciso, eu troco o espelho. Eu não vou olhar pra minha imagem e entender qual é a imagem real que eu tô vendo desse espelho. Eu troco o espelho. Total. Ju, muito obrigada, eu amei, passou muito rápido, né. Nossa, passou mesmo. Nossa, achei que nem viu o tempo passar. Deu uma hora já. Quero te agradecer muito pela disponibilidade, por tudo que você falou aqui, foi muito importante. Eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada de ter recebido. Espero que, tenha, trazido algumas questões que a gente possa abrir uma discussão para depois. E obrigado mesmo. Desculpa se a minha falta de traquejo com esse tipo de coisa, de alguma forma influenciou, porque eu nunca participei desse tipo de programa, mas espero que tenha sido bom. Foi incrível, professora, né, vai falando, vai fluindo. Ah, mas a gente é sempre uma situação nova, situações novas sempre trazem Sim, insegurança, a gente fica meio perdida até se situar, mas acho que deu tudo é certo. verdade. Mas foi muito bom, te agradeço, Ju. Obrigada você, Vicky, beijão. Que alegria que foi compartilhar esse momento com você. Espero de coração que você tenha se sentido inspirada e acolhida pelos fios que tecemos juntas hoje. Sua avaliação é muito bem-vinda aqui no Spotify e ficarei feliz em seguirmos nossa conversa no Instagram, TikTok e YouTube. E se você deseja dar um primeiro passo em direção a uma vida mais livre e prazerosa, onde suas emoções e sua história trabalham a seu favor e não contra você, te convido a agendar uma conversa inicial comigo. Nela, podemos explorar como a terapia pode te ajudar no seu processo de individuação, rumo a uma vida mais integrada, prazerosa e autêntica. Para agendar, é só entrar em contato comigo através do link que está aqui embaixo na descrição. A gente se vê no próximo episódio.